Mas olha, vamos para Santa Catarina, porque Chapecó é o epicentro agora das preocupações do país. Depois de Manaus com aquela situação crítica total na saúde pública, faltando quase tudo, pacientes sendo levados para outros estados. Chapecó está vivendo algo parecido. A informação da Prefeitura de Chapecó é que está em colapso total. A saúde pública na cidade de Chapecó, que é a quinta maior de Santa Catarina, importantíssima a cidade de Chapecó, polo econômico importante também. E o nosso colega Paulo Gomes, jornalista Paulo Gomes, está com a gente aqui ao vivo para trazer informações sobre essa situação crítica, né, Paulo, aí de Chapecó. Bom dia para você. Bom dia, Agostinho. Bom dia, Garrafa. Bom dia, amigos da Bandeirantes. Pois é, rapaz. Aqui em Chapecó é uma cidade, só para o nosso ouvinte ter uma ideia da dimensão, porque se conhece muito Chapecó aí em função da tragédia da Chapecoense, né, Agostinho? Nós somos aqui a capital da agroindústria de Santa Catarina, uma cidade polo econômica, universitário. Por aqui nós temos em torno de 300 mil habitantes. Para colocar isso para vocês, para dimensionar Chapecó. E nesse momento nós estamos vivendo esse colapso porque os hospitais, tanto da Unimed como também um hospital regional, que é do Sistema Único de Saúde, aqui nós não temos leitos. Não temos leitos de UTI, não temos leitos de enfermagem. Para você ter uma ideia, aqui nós temos hoje pacientes que seriam pacientes de UTIs sendo internados nos corredores dos hospitais, ou seja, não tem. Se precisar hoje um acidente, por exemplo, não tem leitos disponíveis para atender esses pacientes em leitos. E tanto é que nesse momento aqui em Chapecó está sendo instalado um comitê de crise, ou seja, está aqui a equipe do governo do estado para atender esses pacientes e nós não... o foco aqui é a discussão de aumentar os leitos. Na verdade, aqui em Chapecó, estaria em construção um hospital, a ampliação do hospital do SUS aqui em Chapecó. Dobraria, inclusive, a capacidade do atual hospital hoje. Então, nesse momento, está sendo discutida a ampliação desses leitos, em torno aí de 20 a 50% até, na verdade, os leitos aqui em Chapecó. O presidente da República está colocando, para vocês terem uma ideia, à disposição os aviões da FAB para transportar pacientes de Chapecó para outros centros para atendimento. Então, essa é a realidade nesse momento aqui em Chapecó, Agostinho. Então, inclusive o prefeito daqui, o João Rodrigues, ex-deputado federal, está em contato com médicos lá de Manaus que teriam o know-how, então, para fazer o enfrentamento, para se dirigirem a Chapecó, toda a despesa paga, inclusive pago esses profissionais para vir aqui dar um suporte às equipes médicas aqui em Chapecó. Agora, inclusive, a discussão aqui é o seguinte: se amplia o número de leitos e profissionais para atender nesses leitos. Então, está sendo contratado profissionais que queiram se dirigir a Chapecó para vir, então, dar suporte para essas alas, para esses leitos que viriam a ser abertos aqui em Chapecó, Agostinho. Nós estamos conversando com o jornalista Paulo Gomes, direto de Chapecó, ele que é jornalista da Rádio Super Condá, que faz parte da rede Bandeirantes de Rádio, trazendo esse relato impressionante. Impressionante. Não ia ficar só em Manaus, estava claro que não. O que a gente ouviu em Manaus fatalmente se repetiria em outras capitais importantes, outras cidades importantes. Chapecó é uma delas. Eu estava vendo aqui, Paulo, você citou o prefeito João Rodrigues, eu estava vendo que ele fez um pronunciamento nas redes sociais dele para contar isso que você detalhou para a gente aqui, e ele falou algo que é assustador,
mas que deixa bem claro a situação crítica por que passa o sistema de saúde em Chapecó. Ele falou o seguinte: se você tiver R$ 1 milhão no bolso agora e precisar internar a sua esposa numa UTI em Chapecó, não vai ter lugar. Quer dizer, não é questão de dinheiro, não é questão de status, não é questão de prestígio, né, Paulo? Isso foi colocado ontem, inclusive, aqui pelo diretor do diretor clínico do hospital aqui da cidade, que esse hospital tem mais ou menos, Agostinho, em torno de 400 leitos aqui em Chapecó, né? 400 leitos de enfermagem e UTI. Para uma cidade aí de 300 mil habitantes, né? Então seria dobrado isso. O diretor colocava, o doutor Osmar de Oliveira, colocava de que com R$ 1 milhão tu não consegue, tu querendo, né? Aí internar o seu familiar, enfim, num raio, Agostinho, num raio aí, para você ter uma ideia, o noroeste do Rio Grande do Sul, sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Não tem leitos. Aqui no oeste de Santa Catarina, aí 80 municípios, também o sudoeste do Paraná, o noroeste do Rio Grande do Sul. Então, aí num raio de 400 municípios, com um universo de 4 a 5 milhões de habitantes, não tem leitos. E o mais danado, viu, Agostinho? Os nossos exames aqui, aqueles testes rápidos, né? Está dando em torno de 70% positivos. Então, por exemplo, nós temos, nesse final de semana aqui, foram 10 o número de óbitos aqui em Chapecó nesse final de semana, né? Está ilustrando aí o número que tu trouxeste agora há pouco. Então, 10 mortes aqui em Chapecó. São cerca de 4 mil pessoas que estão em tratamento nesse momento aqui em Chapecó. Então, se você vai fazer esse teste aí de cada 100, então, 70 são positivados. E aqui a média em Chapecó está sendo em torno de 600 testes feitos por dia aqui em Chapecó, junto às unidades de enfrentamento ao Covid. Então, para tu ter uma ideia da velocidade com que o vírus se espalha aqui em Chapecó. Nós estamos conversando com o jornalista Paulo Gomes, direto de Chapecó, ele que é da Rádio Super Condá, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Paulo, para a gente concluir por enquanto, te agradeço demais pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. Como é que está acontecendo? Quem precisa de um leito hoje aí em Chapecó tem que procurar uma outra cidade? O governo do estado já está pensando em levar pacientes de Chapecó para outros estados? Enfim, quais são as alternativas, se é que há alguma alternativa em vista, hein, Paulo? Pois é, rapaz. Eu nunca imaginei, Agostinho, que essa tua pergunta aí fosse ser tão difícil de ser respondida, viu, rapaz? Não tem leitos. Em Chapecó não tem leitos. Vamos lá. Os leitos de UTIs que a gente tem, em torno de 20% acima da capacidade, estão ocupados. Veja bem, 20% acima do que nós temos de capacidade aqui estão sendo internados, ou seja, ocupando clínicas médicas, unidade de pronto atendimento, as UPAs, que não é vocação da UPA, estão internando pacientes. Não estou sendo pessimista, tá, Agostinho? Em hipótese alguma, não estou sendo sensacionalista. Estou te trazendo as informações oficiais por parte dos nossos diretores clínicos aqui de hospitais, da Secretaria da Saúde. Eles que estão colocando nas lives e coletivas, estão dando essas informações para nós. Então hoje, eu acabei de colocar aqui que os aviões da FAB que estão sendo colocados à disposição aqui de Chapecó estariam levando, então, se é que vai ser utilizado esses aviões que estão sendo levados via terrestres ou os aviões aqui do governo do estado, levando esses pacientes para outros municípios. Por exemplo, de Chapecó para Criciúma, no sul do estado. Isso dá em torno de 600 quilômetros de distância. Lá o Criciúma colocou à disposição de Chapecó 40 leitos. Então, para serem levados para lá. Nós temos, neste momento, Agostinho, em torno de 75 pacientes que foram deslocados, transferidos de Chapecó para outros centros. Entende? Então, essa é a realidade. Se acontecer, nesse momento, alguém infartar
um acidente que precise de leitos de UTI, não tem esse leito de UTI à disposição, seja na rede privada, seja na rede pública, para internar esse paciente. Essa é a realidade nesse momento aqui de Chapecó. Repórter Paulo Gomes, jornalista da Super Condá, rádio da Rede Bandeirantes de Rádio, no sul do país. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui. Vamos nos falar muito ainda ao longo do dia e também das próximas semanas. Um abração, Paulo, muito obrigado, hein? Um abração, Agostinho, e a gente espera que desse comitê que foi instalado nessa manhã aqui em Chapecó, surjam resultados positivos. Um deles é a ampliação da capacidade instalada, ou seja, só para o ouvinte ter uma ideia, então, para finalizar, prédio físico nós temos aqui em Chapecó para ser ampliado. O que precisa é de uma decisão política dos governos e equipar, então, esse prédio com em torno de 40% da nossa capacidade de UTIs instaladas aqui em Chapecó, Agostinho. Grande abraço a vocês. Grande abraço. Paulo Gomes, da Super Condá, falando conosco direto de Chapecó. E